para enfrentar as classes médias. Você veja que saiu, teve grande popularidade na internet um discurso da Marilena Chauí contra as classes médias. Eu achei um horror. Por quê? Não é porque ela é da USP. Não. Vou dizer por que eu achei um horror. Porque é o seguinte, a primeira posição nossa sobre a classe média é que nós vamos enfrentar a classe média com o quê? Nós temos que enfrentar a classe média com uma política classista. Por que eu achei um horror? Quer dizer, o primeiro ponto é, em alguma medida o Luciano tocou assim, raspão no tema, as classes subalternas, as classes proletarizadas, têm uma identidade e um programa, que o primeiro ponto é esse. Essa é a questão fundamental. Então observe, Dimas, a desgraça no último tempo. O discurso do Lula era um discurso de ode à classe média. 40 milhões saíram da pobreza, 30 milhões entraram na classe média, o consumo, etc. E criou um espírito classe medieiro, como dizemos em espanhol. E aquele espírito classe medieiro foi acompanhado de um outro movimento muito mais importante, que foi o debilitamento de uma consciência operária própria. Um operário pode consumir produtos e manter sua identidade operária. Eu vi isso, por exemplo, numa viagem à Alemanha, fiquei na casa de operários como é ferrocarris, não, como é que chama? De ferrovias, de ferrovias. O sujeito vivia numa casa infinitamente melhor que a minha, não tinha nem comparação, e era um operário, um ferroviário, e tinha consciência operária. Qual foi a estafa aqui do Lula? Foi promover uma falta de identidade socialista e proletária nos trabalhadores, e reforçar nele o orgulho do trabalhador, e colocar sobre eles a responsabilidade que nos tem. Eles produzem a riqueza, e toda a autoridade e toda a reverência em função disso. Mas quiseram transformar o operário no consumidor de shopping, política do Lula. Quando isso se colocou, isso coloca o terror para a classe média. Mas não é porque a classe média é bandida, é burra, é não sei o que, não. Ela reage de acordo com as circunstâncias. É claro que nós sabemos, no marxismo se aprende isso, que a classe média não pode ser proprietária, mas ela aspira. E ela não quer baixar o nível da classe operária. Mas qual classe operária em geral? Não, uma classe operária com dentes para morder, que tem consciência e que já coloca o tema do socialismo. Os operários colocam o tema do socialismo. Aqui ela ficou muito valentona porque ela não tinha o adversário constituído. Entendeu? Então eu digo, o primeiro problema para enfrentar a classe média é ter uma política de classe independente de caráter socialista, que vai discipliná-la nos seus arroubos, na sua covardia, dizendo claramente, eu não vim te cutucar o leão com a vara curta. Eu estou dizendo que nós vamos para o socialismo e para a revolução. É isso que nós vamos fazer. Aí nós vamos poder fraturar a classe média. Porque claramente, dependendo do pulsar da crise, uma parte vai necessariamente se empobrecer. Que é o que está acontecendo agora. Essas classes médias estão se empobrecendo e vão buscar uma identidade com as classes subalternas, com o socialismo e com a revolução. Se não tiver isso, não tem como fraturar a classe média. Então eu vou ficar xingando a classe média. Eu digo sempre, os professores os universitários das federais, são revolucionários? Claro que não. Mas nós fizemos uma greve contra a FHC que teve duas atitudes. Uma, o Paulo Renato cortou os salários e nós ficamos 18 dias em greve. Eu lembro que eu fui para o comando de greve, teve uma assembleia de 800 professores e todo mundo meio com medo. Disse, vamos defender a continuidade dessa greve, que a professorada não vai se render agora. Não porque eles tinham lido Lenin, ficaram bolchevique, nada, e Trotsky. Não, porque eles disseram que será uma covardia extrema, nós estamos diante de um governo que quer acabar com a universidade. Eles foram. E naquela greve, colocamos 18 professores em Brasília em greve de fome. Tu acredita, Dimo? Um professor universitário entrando em greve de fome? Isso não existe, mas eles foram. Porque eles são vagabundos. Não, porque viraram bolchevique. Não, porque circunstâncias concretas. Para rachar a classe média, então, Borges, é preciso ter identidade de classe. O que se dissipou aqui no Brasil? Isso é que se dissipou. A identidade de classe desapareceu. E quem fomentou? O Lula.
E aí o que ele mandou para o combate? A filósofa dele para xingar a classe média. Daí que eu digo que é o problema. Daí que eu digo que é a impostura. Percebe? Porque o líder fazendo política da classe média, ela depois vai lá xingar a classe média que foi lá. Então, eu acho que esse é o tema da classe média e do proletariado. E o nosso drama, porque o lulismo depois ficou todo mundo discutindo o consumo, né? A classe média estava consumindo. Logo, o tema da emancipação foi pela via da mercadoria. Vamos consumir. Não! E o sujeito pode ser um proleta, afirmar a identidade proleta, mas ele quer água encanada, ele quer saneamento básico, ele quer emprego e leis trabalhistas, ele quer isso, mas ele vai dizer como trabalhador, como proleta. O proleta não precisa ser um super explorado, fudido, que está... Não precisa. Entendeu? Acho que esse é o